A casa caiu na República das Milícias. Flávio Bolsonaro fora da jogada presidencial antes mesmo de começar? No Rio de Janeiro, quem está escalando os candidatos da direita é a Polícia Federal, levando um por um pro Chilindró. E o Cláudio Castro perdeu até o padrinho no STF. Vem comigo que eu te conto como o plano de poder do clã Bolsonaro virou caso de polícia. Deixa eu mostrar aqui a coluna do Merval, lá no Globo, que o Merval mostra que mudança de rumo, Flávio Bolsonaro pode ser inviabilizado como candidato à presidência até mesmo antes de chegar a ser indicado pelo PL. E aí tem até uma foto do governador em exercício, Ricardo Couto, e aí se eu passar um pouquinho aqui, Merval, eu queria que você comentasse pra gente justamente esse ponto aqui, ó. Pode ser inviabilizado, investigações do crime organizado no Rio de Janeiro chegam cada vez mais próximas às suas conexões pessoais. Uma análise na gestão interna do desembargador Ricardo Couto, que é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, interventor do governo do Estado do Rio de Janeiro, destaca que o Estado há muito tempo está refém de um grupo político que vem se revezando no poder através do uso da máquina pública. Está sendo demonstrado agora que essa máquina era baseada em corrupção. Então, quero te ouvir, por que você analisa isso, que a situação do Flávio, no seu ponto de vista, está ali com rumo de mudança? Olha, Marcelo, o pessoal que estava no poder é o pessoal do Flávio, né? É o Witzel, começar pelo Witzel, que só se elegeu por causa do Bolsonaro, aí veio o Cláudio Castro e o esquema político é o mesmo. Quem seria candidato ao governo está preso, que era o presidente da Assembleia, aliás, vários presidentes da Assembleia foram presos dessa turma. Quem seria candidato a senador está preso, foi solto recentemente, o Canela, né? Uhum. O atual presidente da Assembleia está sendo investigado, que é da mesma turma. Então, é muito difícil você parar a investigação onde chega o Flávio. O curso natural das investigações está mostrando que esse grupo é um grupo cuja origem tem o bolsonarismo. A origem é o bolsonarismo, é o grupo político que domina o Estado. E domina o Estado com todas essas ligações, com milícias, com crime organizado. O que está faltando agora é juntar os pontos. Os pontos estão sendo juntados naturalmente. E é muito difícil que o Flávio saia incólume dessa investigação. Tudo indica que ele vai ter que, pelo menos, dar muita explicação antes mesmo. Bom, falta um mês, né, para o anúncio prazo, das publicações, de definição. E depois disso pode acontecer qualquer coisa. Mas as investigações estão se aproximando muito do Flávio e do entorno do Flávio. E aí, Otávio, quando você ouve, né? Que a gente ouve de tudo nessa época de campanha e de eleições. Há quem diga o seguinte, como está dando tão ruim, e também pensando no que pode acontecer lá na frente, se sabe de alguma coisa ou não, é que Flávio Bolsonaro até agora não definiu claramente quais são as vagas do Senado. Porque se tudo der ruim para ele, o Herval nos lembra ali que uma linha diz isso para ele ainda poderia concorrer ao Senado. E o outro lado fala, em hipótese alguma, ninguém bate o Lula nas pesquisas como ele está mais do que cristalizado. O que te parece? Bom, então vamos lá. Aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro, o Flávio mandava mais do que o Jair. A interferência do Jair era pouca em relação ao Flávio. Isso no governo Cláudio Castro? Cláudio Castro. O homem forte no governo Cláudio Castro, do Bolsonaro e da família, era o Flávio Bolsonaro. Inclusive com diversas indicações, entre elas o Gutenberg, que era um homem forte do Flávio Bolsonaro no governo Castro. O governador Castro, ele sempre foi muito frágil, né, politicamente, ali, depois que ele sai da eleição do segundo turno, a votação no primeiro turno, que ele se cacifa, ele fica mais fraco ainda, divide o poder ali entre a Assembleia Legislativa, e o Flávio nesse governo mandou muito. Então, é natural que essas investigações cheguem ao Flávio Bolsonaro. Quanto ao Senado, quem está fazendo a nominata é a relação dos nomes que vão concorrer, são as investigações da Polícia Federal. É um preso atrás do outro. Quer dizer, o Cláudio Castro está cada vez menos confiante na justiça. Cláudio Castro tinha uma confiança muito grande, principalmente no ministro André Mendonça, que ele chamava de padrinho.
A gente viu que recentemente já houve uma operação ali determinada pelo ministro André Mendonça. Então, ele perdeu a confiança no que ele imaginava ser um padrinho, por conta do André Mendonça ter sido nomeado pelo Jair Bolsonaro. E os fatos, recentemente, estão mostrando que não é bem assim. Então, ele teve que sair da disputa para o Senado. Quando ele perde essa confiança, ele resolve se retirar. O outro candidato era o Canela, ex-prefeito de Belfor Roxo, também lá atrás foi denunciado pelo ex-governador Garotinho, né, ao Ministério Público Estadual, que estava investigando, mas a prisão veio por conta de uma investigação da Polícia Federal. Mais uma vez, a Polícia Federal agindo. E aí o Canela também, ele perde as condições de ser um senador, ou pelo menos diminuem as possibilidades dele ser senador. Agora, eu não acredito que o Flávio vá recuar e volte a ser senador. Muito difícil. A não ser que, mesmo que exploda uma bomba, que aí o pessoal já vai falando de tudo, né? É vídeo, é não sei o quê, barará, barará. Mas eu acredito que haverá um sobrenome Bolsonaro na disputa. Olha, gente, o que está acontecendo no Rio de Janeiro talvez ajude a explicar por que a candidatura de Flávio Bolsonaro começou a entrar numa zona de turbulência. E não é pouca coisa. Merval Pereira levanta a possibilidade de Flávio ser inviabilizado antes mesmo de ser oficialmente escolhido pelo PL. Não porque apareceu uma fofoca nova ou uma briguinha eleitoral, mas porque diferentes investigações estão chegando cada vez mais perto de pessoas ligadas ao grupo político que comandou o Estado nos últimos anos. É importante dizer, investigação não é condenação. Flávio Bolsonaro não pode ser considerado culpado por crimes cometidos por aliados ou integrantes de governos que ele apoiou. Mas também não dá para tratar tudo como uma coleção infinita de coincidências. Wilson Witzel chegou ao governo embalado pela onda bolsonarista. Depois veio Cláudio Castro, também aliado da família. Flávio, segundo os próprios analistas da Globo News, teria exercido enorme influência naquele governo, participando de indicações e da articulação política. Agora, quando a Polícia Federal começa a investigar figuras desse mesmo grupo, qual é a defesa? A velha conversa da perseguição política? Convenhamos, chega uma hora em que essa desculpa fica cansativa. Márcio Canela, que aparecia como uma das apostas para disputar o Senado com o apoio de Flávio, foi alvo de uma operação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e acabou preso em flagrante por causa de uma arma mantida irregularmente. Cláudio Castro também foi alvo de operação da Polícia Federal. O presidente da Assembleia Legislativa entrou no radar das investigações. E no meio dessa confusão, quem está organizando a lista de candidatos da direita no Rio não é o PL, é a Polícia Federal. É um investigado daqui, um aliado complicado dali e um candidato tendo que explicar a operação acolá. É quase uma nominata por eliminação. Enquanto isso, o governador interino Ricardo Couto começou a revisar contratos, cortar cargos indicados politicamente e encaminhar possíveis irregularidades aos órgãos responsáveis. E aí começa o verdadeiro desespero, porque quando alguém entra no governo, abre os arquivos, revê contratos e pergunta quem indicou quem, a conversa muda. Aquela máquina pública apresentada como exemplo de gestão conservadora começa a revelar um sistema baseado em loteamento de cargos, influência política e relações que precisam ser profundamente esclarecidas. O problema de Flávio Bolsonaro, portanto, não é apenas jurídico, é também político. Como ele vai se apresentar como o candidato da ordem e do combate ao crime organizado, enquanto precisa responder sobre sua proximidade política com um grupo cercado por tantas operações e suspeitas? Não estou dizendo que Flávio será condenado ou retirado da eleição. Isso dependerá das provas, das investigações e da justiça. Mas ele não pode exigir que o eleitor finja que não está vendo o que acontece ao seu redor. O bolsonarismo passou anos dizendo que bandido bom era bandido preso, que a polícia deveria investigar sem medo e que ninguém estaria acima da lei. Pois bem, agora que as investigações chegaram ao quintal político deles, é hora de manter o mesmo discurso. Ou a lei vale para todos, ou aquele papo de combate à corrupção nunca passou de propaganda eleitoral.